Olá pessoal, tudo bem? O assunto de nossa aula de hoje será processo de formação de palavras. Mas antes de iniciarmos, deixe o seu like, se inscreva no canal, isso vai me incentivar a fazer mais vídeos. Eu dividi o assunto dessa aula de hoje em duas partes para que esse slide, para que essa videoaula não ficasse tão extensa e cansativa. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de morfologia. Morfologia estuda a formação da estrutura de uma palavra e ela vai estudar essa palavra olhando para ela de forma isolada. Ela não vai analisar as palavras dentro de uma frase ou de um período, ok? Então, radical é a estrutura básica da palavra, a parte que contém o significado, ou seja, a parte mais importante da palavra. Vejamos a palavra terra. Qual seria o radical de terra? Terra. Então vejamos algumas palavras derivadas. Terreno, terráqueo. Observe a parte que se repete em todas essas palavras. T-E-R-R, não é mesmo? Então, esse aí é o radical. Tá? Então, todas as palavras derivadas de terra vai ter esse radical aí. Temos também um afixo. Afixo é um elemento que se junta a um radical para a formação de uma palavra. O afixo, ele também é conhecido por prefixo ou sufixo. Isso vai depender do lugar que ele ocupa na palavra, ou seja, antes ou depois do radical. Veja o exemplo da palavra enterrar. Veja que temos o radical, T-E-R-R, né? Essa a palavra derivada de terra. Então, o que vem antes e o que vem depois é um afixo. Se ele vem antes, ele tem o nome de prefixo, ele vem antes do radical. Se ele vem depois do radical, ele vai ter o nome de sufixo, ok? Então, se vem antes do radical, prefixo. Vem depois do radical, sufixo. Lembrando que pode vir os dois ao mesmo tempo, como é no caso desse exemplo, né? Veio tanto o prefixo como o sufixo, mas também há palavras que têm apenas o prefixo, outras que têm apenas o sufixo. Veremos isso mais à frente. Bom, e aí há dois processos de formação de palavras, né? Que são por composição e derivação. Veremos primeiro o processo por composição. A composição é um dos processos de formação das palavras em língua portuguesa, né? Que pode ocorrer por meio da justaposição e da aglutinação. Então, o processo de composição pode ocorrer por essas duas formas, justaposição e aglutinação. A composição por justaposição trata-se da junção de duas ou mais palavras ou radicais sem que haja alterações sonoras e ou ortográficas. Ou seja, vai unir duas ou mais palavras, mas elas não vão mudar nada, nem na questão sonora, nem na questão da escrita, da ortografia. Bom, olha só um exemplo. Para-raios são duas palavras distintas. Para tem um significado, não é mesmo? Raios tem outro. Porém, elas juntas formaram uma nova palavra com um novo significado, tá? Para-raios. Outro exemplo, paraquedas. Aí não tem o hífen, porém é visível que são duas palavras unidas. Paraquedas, formando uma nova palavra com um novo significado e não houve nenhuma alteração nem na sonoridade, nem na ortografia. Passatempo, da mesma forma, segunda-feira e por aí vai. Composição por aglutinação. Ocorre quando os elementos ou palavras se aglutinam, né? Aglutinam-se, ligam-se, mas ele é o contrário da justaposição, porque aqui vai haver perdas. Uma palavra ou outra, ou as duas, vão perder algo, tá? Ou na parte ortográfica, ou na sonoridade, tá ok? Então vejamos os exemplos. Pontiagudo. Olha só, vem de ponta mais aguda. Então, ponta transformou-se em ponte. Aguda transformou-se em agudo. Então, veja que houve alterações, né? Aguardente, olha só, água mais ardente. Formou a palavra aguardente. Então, água, ok. Ardente já perdeu o A,
né? Aguardente. Boquiaberto, que é o mesmo que boca mais aberta, é a junção dessas duas palavras. Boquiaberto. Então, boca transformou-se em boque, aberta transformou-se em aberto. Então, temos aqui alguns exemplos da composição por aglutinação. Temos também o hibridismo, que é quando uma palavra é formada por dois termos de idiomas diferentes. Isso é muito comum na língua portuguesa, né, gente? São várias palavras aí formadas por termos de idiomas diferentes, tá? Então vejamos alguns exemplos. Burocracia. Buro vem do francês, cracia vem do grego. Sociologia. Sócio vem do latim, logia do grego. Surfista. Surf vem do inglês e ista do grego. E aí são várias e várias palavras que temos aí, né? Mas hoje vamos ficar por aqui. Na próxima aula, próximo vídeo, a gente vai terminar esse assunto aí, como eu disse a vocês, né? Eu dividi em duas partes. Mas antes de finalizar, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like, tá? Para fortalecer o canal e a gente continuar gravando. Até a próxima!